Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, Aldo Rebelo, alagoano de Viçosa, de carreira política fora do estado, foi vereador em São Paulo, presidente da Câmara dos Deputados e também ministro de Estado. Aldo, muito obrigado, me permita chamá-lo de Aldo pela nossa amizade de longo tempo. Aldo, estamos aqui no nosso Contextualizando e eu gostaria de conversar primeiramente sobre a campanha política do ano passado, que a campanha presidencial, que no meu entender foi a mais acirrada dos últimos tempos. E eu lhe pergunto qual o saldo político desse confronto que foi mais centrado entre as figuras de Jair Bolsonaro e o presidente reeleito Lula. Flávio, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma grande alegria reencontrá-lo. Nós somos contemporâneos de faculdade de Direito, nós fizemos movimento estudantil. No movimento estudantil você teve uma carreira vitoriosa, inclusive ganhou uma eleição numa chapa, de uma chapa que eu integrava. Então, é uma alegria poder reencontrá-lo aqui. É evidente que o governo do presidente Lula foi eleito numa eleição com um país dividido. O país dividido é sempre uma coisa negativa, é sempre uma notícia muito ruim, porque você pode ganhar uma eleição num país dividido, mas é muito difícil governar um país dividido. E é mais difícil ainda você remover os obstáculos ao desenvolvimento, ao crescimento da economia, à redução das desigualdades, consolidar a democracia num país dividido. O Brasil precisa de paz entre os grupos políticos. Paz não significa abrir mão de diferenças, não. As diferenças serão mantidas, mas o país precisa de paz. O país precisa de união. Sem paz e sem união, nós não vamos conseguir superar as adversidades e as dificuldades. E o que eu quero, o que eu torço, o que todos nós desejamos, é que a maior responsabilidade de buscar a paz, de buscar a união, é dos governantes. E que o governo eleito, o governo que tomou posse, consiga fazer isso. Bom, o grupo que apoiou, eu falo, a maior parte do grupo que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro alega que houve fraude. Qual a sua opinião a respeito? Você acha que foi uma eleição limpa ou realmente houve essa questão de fraude? Não tenho dúvida. Nós já tivemos quantas eleições com esse voto eletrônico? Eu nunca vi um prefeito sequer, dos milhares que foram eleitos, um deputado, um vereador, um governador, reclamar que foi derrotado por uma fraude. Primeiro, porque é muito difícil fraudar. Segundo, porque as próprias pesquisas limitam a alteração desses resultados. E terceiro, porque mesmo sendo um sistema como qualquer sistema vulnerável, tem as suas vulnerabilidades, mas o sistema de vigilância da sociedade, dos partidos, bloqueia qualquer tipo de tentativa de fraude. Aliás, a última tentativa de fraude de uma eleição presidencial no Brasil era com voto impresso. O voto impresso também é vulnerável. As eleições nos Estados Unidos sempre terminam com uma contestação de um partido ou de um candidato. Voto impresso. Então, o monopólio da insegurança eleitoral não é do voto eletrônico. No voto eletrônico ou no voto impresso, tem área de risco que precisa ser contido com fiscalização, com vigilância e com um sistema democrático como o que nós temos no Brasil. O que esperar, Aldo, de um terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu sempre respondo, Flávia, essa pergunta pedindo que as pessoas olhem o que foram os governos do presidente Lula, no que teve de bom e no que teve também de crítico, de erro. Eu acho que a tendência é a reprodução numa situação de maior dificuldade, porque a conjuntura econômica do mundo é mais difícil. O presidente Lula não terá, pelo menos no começo do mandato dele, nos 2 primeiros anos, esse boom das commodities
que ele teve no primeiro governo dele. Ele não vai ter o preço do ferro, da soja, do grão, da proteína tão alto como ele teve no primeiro governo dele. A autoridade dele está também diminuída por conta da divisão do país, das polêmicas, dos problemas. Então eu acho que ele vai ter dificuldades. Ele precisará de muita generosidade, de muito espírito de renúncia para tentar reunificar o país em torno de um projeto de governo que ele tem condições de fazer. Mas dentro do próprio grupo que apoia o presidente Lula, há muito ressentimento, há muita mágoa. Não estou aqui discutindo se os ressentimentos são justos e se as mágoas são procedentes. O que eu estou aqui dizendo é que governar um país com grupos ressentidos e magoados é muito difícil, porque isso alimenta também ressentimentos e mágoas do outro lado. Então, claro que todos nós torcemos para que as coisas deem certo no Brasil, mas eu confesso que não sou tão otimista. Tem um problema lá na Amazônia, ele vai enfrentar essas dificuldades porque é uma pressão do mundo sobre a questão da Amazônia, de renúncia de soberania, de relativização de soberania. Tem grupos dentro do governo que defendem isso. Isso vai encontrar muita resistência na Amazônia e fora da Amazônia, mas aguardemos para ver. Bom, dentre os cargos de ministro que você ocupou, teve de ministro da Defesa, né? Nesse assunto, a Amazônia era uma pauta que estava prevista para mais adiante, já que se tocou no assunto, estou adiantando. O que é que há realmente em relação à Amazônia? Por que tanto interesse do mundo com relação à Amazônia? Flávio, o interesse se explica por algumas razões. Primeiro, que aquilo sempre foi muito disputado. Quando você olha aquelas Guianas ali, a francesa, a holandesa e a inglesa, aquilo ali é o que ficou da cobiça desses impérios coloniais pela Amazônia. Claro que todo mundo queria. Ninguém sabia, mas antevia que aquilo teria muita importância para o mundo. Hoje a Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo. É da biodiversidade que vai sair o remédio do futuro, o fármaco do futuro, o cosmético do futuro, o alimento do futuro, o combustível do futuro, é da biodiversidade. Tanto é que as potências, os países ricos, já estão registrando o DNA da biodiversidade da Amazônia sem nem pedir licença ao Brasil, tá certo? Sem nem comunicar ao Brasil. E registram sem identificar a origem. Segundo, a maior reserva de água doce do mundo. De cada 100 metros cúbicos de água doce despejados no mundo, de vazão no mundo, 20 do Rio Amazonas. O Rio Amazonas tem uma vazão de 200 mil metros cúbicos por segundo na estação seca, 600 mil metros cúbicos na estação chuvosa. Então, a maior reserva de água doce do mundo, a maior reserva de biodiversidade, a maior floresta tropical do mundo. Ou seja, a maior fronteira mineral do mundo, as terras raras, os minérios do futuro, tudo isso está na Amazônia. É claro que todo mundo cobiça a Amazônia por causa disso. E o Brasil não pode abrir mão da sua soberania. A Amazônia já era brasileira antes da Califórnia ser americana. A Califórnia ainda pertencia ao México, o Texas, o Arizona, o Novo México, tudo isso era do México e a Amazônia já era brasileira. Então não tem sentido a gente abrir mão de soberania na Amazônia. Pelo que você conhece dessa matéria, desse assunto, até pelo cargo que você ocupou, o que é que tem de planejado, de previsto no governo Lula com relação à Amazônia, à soberania da Amazônia? Infelizmente, nada. Agora, esse não é um defeito do governo do presidente Lula. Esse é um defeito dos governos brasileiros. Tirando o Getúlio Vargas, os governos militares que tiveram uma preocupação, um planejamento em relação ao desenvolvimento da Amazônia, ninguém nem pensou, nem tomou conhecimento. O que tem são instituições de Estado. Eu, como ministro da Defesa, fui muitas vezes à Amazônia, visitei muitas vezes,
E o Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha Aeronáutica tem uma política para a Amazônia, mas isso é insuficiente. Então, o que o Brasil precisa é, de fato, um planejamento para a Amazônia que proteja o meio ambiente, mas também aproveite os recursos da Amazônia em proveito do povo que vive na Amazônia, são 25 milhões de brasileiros, e de todo o povo brasileiro. Ok, vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com Aldo Rebelo. Voltamos a conversar aqui contextualizando com o ex-ministro Aldo Rebelo, ele que é alagoano de Viçosa e ocupou diversos cargos políticos Brasil afora. Ministro Aldo, mais uma vez, voltando à questão do governo do presidente Lula, um governo muito plural, né? O Ministério, por exemplo, na sua grande maioria, tem um perfil de esquerda, mas foram feitas várias alianças, inclusive mais além do que o pessoal do PT esperava. Isso aí é bom ou é ruim para o Lula? Flávio, o Brasil sempre foi o país das alianças heterogêneas, das alianças plurais. Essas alianças deram ao Brasil muitos frutos. Aqui mesmo, no Nordeste, nós só conseguimos expulsar os holandeses do Nordeste porque juntamos os fazendeiros, os índios com um exército e os negros com outro exército. Foram, aliás, considerados os generais fundadores do exército brasileiro. É o Henrique Dias, um negro, o Felipe Camarão, um índio, e o André Vidal de Negreiros, que era um fazendeiro branco ou mestiço. Então, o Brasil, a independência do Brasil, você imagine que a independência do Brasil foi conduzida e liderada pelo herdeiro do Império Colonial Português, que virou um dissidente, juntou com os partidários da independência, com a participação popular também, fazendeiros, e eles conseguiram fazer a independência do Brasil. A abolição foi liderada e assinada pela princesa Isabel, pela herdeira do trono do Brasil. A República do mesmo jeito. A Revolução de 30 do mesmo jeito. Então, as alianças heterogêneas são uma tradição no Brasil. Eu acho que o defeito do governo atual é que as alianças não são ainda suficientes e são muito mais pragmáticas do que programáticas. O defeito é mais esse, e não da aliança em si. Bom, está aí o presidente Lula iniciando seu terceiro mandato e já se fala em termos de oposição. Quais seriam os nomes da oposição ao governo Lula daqui a 4 anos? No seu entender. Mais natural é o ex-presidente, o Bolsonaro. Não sei se ele vai ter aptidão, vocação, capacidade para isso. É o caso de se esperar para ver. O ex-candidato Ciro Gomes provavelmente continue na oposição. A Simone Tebet adere ao governo, fez a campanha do Lula, e eu não sei se ela se posicionará para a candidatura de 2026, né, como oposição. Isso é uma coisa que vê. Então, o Brasil vai ainda ter que esperar para ver de onde vai sair essa oposição. Às vezes ela sai do próprio seio do governo, tá certo? Em 2006, né, a nossa conterrânea, Luiz Helena, foi uma candidata de oposição dura ao Lula e foi eleita na base do Lula, tá certo? Então, às vezes a oposição vem do próprio governo. Ninguém sabe aí esses partidos que estão na base do governo se não vão produzir também alguma candidatura de oposição. A gente está falando em 2026, mas 2024, para o ano, já tem eleição para prefeito, para vereador, Brasil inteiro. E eu lhe pergunto, tanta eleição, de 2 em 2 anos temos eleição no Brasil, isso é bom ou é ruim? Eu acho que nem é bom nem é ruim, faz parte da liturgia do processo democrático.
Aliás, parece que nos Estados Unidos os mandatos parlamentares são até mais curtos, né? Tem até muito mais eleição do que aqui. Eu acho que você tem que encarar o processo eleitoral como um rito, como uma liturgia necessária da vida democrática, discipliná-la, impedir abusos que infelizmente ainda acontecem, né? Mas encarar como uma coisa normal e valorizar o processo eleitoral. Porque quando você desvaloriza o processo eleitoral, desvaloriza a democracia, você apenas estimula a participação e a presença dos piores, né? E a renúncia dos melhores. Porque se os melhores quadros olham para a política e veem como uma coisa assim manchada, a tendência é não ir, entendeu? Então a democracia deveria ser mais valorizada no Brasil. E qual a sua opinião a respeito da reeleição para cargos de prefeito, governadores e presidente da República? Isso é bom ou é ruim para o processo democrático? Eu creio que no Brasil, infelizmente, mostrou-se um problema, tá certo? Por que mostrou-se um problema? Porque o empenho dos eleitos não é em governar. O primeiro empenho é em ser reeleito, tá certo? E pela reeleição, muitas vezes, cometem erros, até crimes graves em busca do processo eleitoral. Então, eu acho que o melhor, talvez, fosse, no caso do presidente da República, né, estender um pouco mais o mandato de 4 para 5 anos, mas vedar a reeleição continuada. Você pode ser prefeito, encerra o seu mandato, arranja um sucessor e depois, se você achar que deve voltar a ser candidato, você volta. Mas a sucessão seguida, eu creio que terminou gerando vícios e que devem ser corrigidos com o fim desse processo. Uma coisa interessante, conseguir se eleger no Brasil está ficando uma coisa cada vez mais difícil no sentido material. Está ficando muito cara uma eleição, né, para qualquer cargo, né? Mas não falta candidato. Nunca deixou de ter eleição porque não tinha candidato a vereador em determinado município, não tinha candidato a prefeito, sempre tem candidatura. O que é que pode ser feito para se controlar esse gasto estúpido que, na minha opinião, em relação a essas candidaturas? O processo foi mercantilizado, né? O mandato, em muitos casos, passou a ser um negócio, tá certo? Infelizmente, no Brasil passou a ser um negócio, um instrumento de acesso a recursos, a meios, né? E isso é o que aconteceu em parte da política no Brasil. Eu acho que deveríamos, por exemplo, se fez aqui um processo de retirada do financiamento privado, só tem financiamento público. O que você fez foi criar verdadeiras empresas públicas, que são os partidos políticos. Um partido que não elege um deputado, um vereador, um senador, não elege nada, ele já tem direito a pelo menos R$500 mil por ano. R$500 mil por ano, funda uma empresinha e vá arriscar para você ver o que você vai penar para conseguir um lucro, não é um faturamento, é um lucro de R$500 mil. Então, esses partidos, em boa parte, viraram negócios. Eu acho que tem que corrigir esses defeitos, reduzir a mercantilização, fazer com que a política, claro que vai precisar de recursos para financiar campanhas, mas com limites. O financiamento privado, eu acho que gerava muito menos problema do que esse financiamento público do jeito que vê. O governo dá bilhões de reais, mas são bilhões. A última eleição, acho que foram 5 bilhões. 5 bilhões. Distribuído para os partidos. Eu não sei nem qual é o orçamento de Alagoas, mas deve ser um pouco em torno disso, né? 5 bilhões. Então, é o seguinte, é o orçamento de um estado pequeno que você dirige para a eleição e que vai para quem decidir a distribuição. 3 ou 4 pessoas dentro dos partidos. Aldo Rebelo, conterrâneo de Viçosa e que fez parte, teve o seu papel preponderante na política nacional. E como você, outros o antecederam e outros estão na atualidade ocupando, exercendo esse protagonismo. Como é que se explica que Alagoas, um estado pequeno,
consiga dar tanta gente assim que consegue esse espaço na política brasileira? Flávio, eu acho que é a tradição, o ciclo do açúcar gerou no Nordeste, principalmente nesse Nordeste mais açucareiro, Pernambuco, Alagoas, um pouco a Paraíba, né? Um excedente que permitia uma educação e uma ilustração muito grande para a elite do Nordeste. Então você tem um homem como o Visconde de Sinimbu, que foi educado na França e na Alemanha, governou o Rio Grande do Sul, foi ministro de sei lá quantas pastas nos governos do Império do Dom Pedro II. Você tem aqui os políticos, os militares. Não é por acaso que aqui aparece um Deodoro da Fonseca, um Floriano Peixoto, um Góes Monteiro, os escritores. Ninguém cria um Jorge de Lima, um Graciliano Ramos, por acaso, tá certo? Além de outros, um Craveiro Costa, um Pontes de Miranda, um Aurélio Buarque de Holanda. Ou seja, é uma elite educada, culta, que valorizava a educação e a formação. Então, eu acho que essa tradição permaneceu em Alagoas, mesmo que o Estado tenha empobrecido, mas essa tradição sobreviveu e a presença política do Estado sobreviveu e sobrevive. Claro que você tem 513 deputados, 81 senadores, e você tem alagoanos que presidiram o Senado, que presidiram e presidem a Câmara dos Deputados. Eu acho que é um pouco às custas dessa tradição e desse ciclo do açúcar que criou essa elite educada e influente politicamente em Alagoas. Inclusive tivemos uma histórica concorrência entre Aldo Rebelo e Zé Tomás Nonô pela presidência da Câmara dos Deputados, vencida por Aldo Rebelo. Exatamente, numa eleição muito disputada. Dois alagoanos concorrendo num cargo tão importante. Que terminou o primeiro turno empatada essa eleição. E para mim foi uma grande honra e uma grande alegria, porque Zé Tomás Nonô é um homem público de muita qualidade, preparado, culto, sério, honrado. E para mim foi uma grande honra participar desse momento com o ex-deputado Zé Tomás Nonô, que foi o meu vice-presidente na Câmara. Aldo, para encerrar, uma última pergunta. Aldo Rebelo sempre foi, de vez em quando, incentivado a disputar mandato político aqui em Alagoas, mas nunca aconteceu isso. Tem possibilidade disso ainda? Não creio, porque eu tenho assim uma dívida com São Paulo. Em São Paulo eu fui vereador, fui 6 vezes deputado federal. Em São Paulo eu casei. Em São Paulo eu tenho o meu time de futebol, que é o Palmeiras. Então eu tenho um grande vínculo com Alagoas, tenho uma grande honra e cultuo a minha alagoanidade, tenho muito orgulho das minhas origens. Fui convidado, o ex-governador Ronaldo Lessa, quando era governador, fez um movimento para que eu fosse o sucessor dele. Teria muito apoio naquela ocasião, mas a minha dívida, que não é só política, é moral, com São Paulo, que me deu essa confiança, esse prestígio, nunca permitiu que eu fizesse essa mudança de curso na minha vida política. Ok, muito obrigado a Aldo Rebelo, ex-ministro, pela sua participação nesse Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um ótimo final de semana.